Um estudo realizado por uma universidade europeia analisou o comportamento de quase 15 mil cães de 264 raças diferentes e constatou como resultado que pelo menos 70% deles sofria com os efeitos de algum transtorno de comportamento, como ansiedade e depressão, similares aos dos seres humanos. Para falar um pouquinho sobre comportamento animal, né, como é que esses sintomas, esses sinais se apresentam nos bichos, em especiais os de estimação. Nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Mauro Landsman. Ele é médico veterinário, especialista em comportamento animal, homeopata e também professor da PUC São Paulo. Eu gostaria, Mauro, de agradecê-lo por ter aceito o convite para gravar conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane, obrigado pelo convite. Uhum. Mauro, por conta do nosso ritmo de vida, de trabalho, né, nos últimos anos, e a gente teve essa janela da pandemia que acabou alterando muito a rotina, principalmente de trabalho das pessoas, os bichos de estimação sentiram esse impacto também no dia a dia, no comportamento deles? Sim, com certeza. O evento aí da pandemia foi um evento muito longo e muito significativo que promoveu uma modificação importante na rotina e na dinâmica e até mesmo na estrutura de muitas famílias. Famílias que não tinham cães, adotaram cães, famílias que tinham cães e que tinham uma rotina e tiveram essa rotina alterada, aumentando o convívio com os animais, e famílias que perderam os cães durante a pandemia. Então, são condições diferentes que independentemente disso tudo, né, vão trazer, vão aparecer distúrbios de comportamento ou queixas comportamentais, como eu prefiro chamar, para esses animais. E eu gosto de chamar de queixas comportamentais e não distúrbios, porque nem tudo é um distúrbio, nem tudo é uma doença. O que os animais apresentam são comportamentos que perturbam o tutor ou a tutora, e aí se transformam em queixas. Daí o papel do profissional é identificar se há um distúrbio propriamente dito ou simplesmente um comportamento indesejado que precisa ser trabalhado. Uhum. Quais são os principais sinais quais são as principais queixas, então, vamos dizer assim, né? Desses tutores que percebem mudanças no comportamento do animal, e quando essas queixas, esses sinais, podem passar a caracterizar transtornos ou distúrbios de comportamento? Tá. Antes da pandemia, a principal queixa era a agressividade dirigida ao tutor, né? Com a pandemia, isso aumentou, né? E com o fim da pandemia, o que aumentou significativamente foi a queixa sobre ansiedade de separação. Esse nome, ansiedade de separação, na verdade, ele descreve um tipo de comportamento que não necessariamente tem a ver de fato com ansiedade, mas são todos aqueles comportamentos que o animal apresenta quando são deixados sozinhos em casa, longe dos tutores, e começam a exibir comportamentos como latir excessivamente, uivar, raspar a porta, urinar fora do lugar, parar de comer, uma série de comportamentos que são indicativos de um distúrbio que se manifesta, ou de uma série de comportamentos que se manifestam apenas na ausência do tutor, né? Agora, isso é diferente da própria ansiedade de separação. A ansiedade de separação está ligado a uma conexão, uma ligação, né, um vínculo do animal de estimação com o seu tutor, com seus tutores, e um vínculo que, quando é rompido pela separação, leva o animal a sentir a ansiedade, entendendo a ansiedade como antecipação de um perigo futuro. Então, nós temos uma ansiedade que é saudável, que é quando você vai num lugar e fica com medo, e tá ótimo, muito bom ter ansiedade, porque você se protege, te prepara para o inesperado, te prepara para o que vai vir. Por exemplo, você está aí, vai apresentar um programa de televisão, dá aquele friozinho na barriga. Que bom! Significa que você gosta do que você faz, significa que você quer fazer bem. E isso te deixa, mas será que eu vou conseguir? Isso é uma ansiedade. É saudável. Agora, outra coisa é quando o animal está em perfeitas condições, ele está na própria casa, não tem nenhum perigo
mas apenas a ausência do tutor leva ele a ter um medo do que pode ser que vai acontecer. Então, essa ansiedade, ela começa a sair daquela, digamos, funcionalidade e passa a ser um distúrbio, uma queixa, por parte do tutor que envolve sofrimento animal. E além desses sinais de mudanças no comportamento, né, que parecem mais visíveis, né, o cão agitado, o cão que está latindo muito, algumas outras alterações no comportamento dos bichos que muitas vezes podem levar o tutor a acreditar que eles estão com algum problema de saúde, fisicamente falando, falta de apetite, como você comentou, né? Aqueles cachorros que ficam se lambendo o tempo todo, que mordem as patas, né? Apresentam aí comportamento de autoflagelação. Isso muitas vezes também podem caracterizar alterações emocionais, né, doutor? Então, há duas condições, né? E a primeira coisa que a gente precisa excluir, e que normalmente passa desapercebido, até mesmo do veterinário clínico, é que algumas manifestações comportamentais são resultado de distúrbios físicos, tá? Então, por exemplo, você pode ter um animal com dor, e isso é muito alta, altíssima frequência. Essa dor não é manifesta de uma maneira clara, mas manifesta, assim como claudicação, mancar, né, o animal não geme, não. Quer dizer, parece que ele está normal, mas com exceção de que ele está tendo uma alteração de comportamento. Está ansioso, está mais agressivo e tal. E isso é Então, a primeira coisa que a gente tenta eliminar é, por exemplo, se o animal tem dor ou se tem algum outro distúrbio fisiológico, né? A outra coisa, como você disse, um distúrbio emocional, uma alteração emocional, bom, aí é um pouco mais raro. No ser humano, nós temos isso porque nós temos como característica uma cognição muito complexa e muito desenvolvida, digamos assim, né? Muito mais complexa. Isso leva a uma existência mental muito mais intensa. Nós vivemos a partir de uma experiência mental. Os animais não, os animais eles estão em contato com o ambiente, eles dependem de estímulos que recebem do ambiente e comportamentos que ele manifestam no ambiente. Dessa interação entre ambiente e meio interno resulta o comportamento, resulta a emoção, e a emoção, aí, nesse sentido, ela tem muito um caráter mais funcional, adequado, né? Se o animal está exibindo alguma alteração de emoção, não significa que ele tem um distúrbio ou um problema que precisa ser curado nele, mas talvez é o ambiente que não está adequado e que está levando ele a sofrer. Então, aí caracteriza um ambiente ou uma relação com a família que está levando ele a um comprometimento do bem-estar. Não sei se era isso exatamente que Sim, você sim, queria. sim. Inclusive, eu ia até aproveitar e perguntar como é que o tutor, então, pode auxiliar o bicho, né? Até como nós dissemos, né? Nesse momento em que as pessoas estão retomando vida normal, quem estava trabalhando em home office volta agora ao ambiente de trabalho presencial. Como é que os tutores podem ajudar o animal a se tornarem mais independentes, sofrerem menos com essa ansiedade ou esse estresse de separação? De modo geral, o que era importante é que esses animais passassem por uma consulta, mesmo que eles não exibissem distúrbio visível para o tutor, mas que eles passassem por um profissional que tem competência para fazer uma avaliação do comportamento e do bem-estar, né? E isso significa entender melhor, é uma consulta bastante extensa, normalmente as minhas consultas demoram de 1 hora a 1 hora e meia, só de papo, só para entender, né? Então, o que tem outros profissionais, né, nessa área, todos os colegas que trabalham nessa área, eles vão tentar entender esse animal a partir do seu comportamento com a família, no ambiente, com outros animais, enfim, uma série de coisas. A partir disso, dá para caracterizar o indivíduo, quais são as necessidades, o que está faltando. E aí, por exemplo, se tem se, vamos dizer assim, a dinâmica familiar vai mudar, vai haver uma mudança nessa dinâmica, né? Seja ela porque a pandemia acabou e você vai sair daquela condição de home office e vai voltar para o presencial, seja porque você está casando, seja porque você está separando, seja porque você está ganhando filhos. Cada etapa do ciclo vital humano pode trazer uma condição para o animal que ele tenha dificuldade de se adaptar. A grande maioria acaba por se adaptar, mas alguns não. Então, o que você deve fazer para saber se vai ou deve ou não procurar um veterinário?
Bom, você pode procurar como uma maneira preventiva, porque você acha que isso é importante, porque você percebe que o seu animal é mais agitado, demanda mais carinho, é um animal que você percebe com sua intuição de que há necessidade. Ou então, esse animal já está manifestando comportamentos indicadores de comprometimento de bem-estar. Por exemplo, excesso de lambedura de lábios, né? Bocejos excessivos, alteração do apetite, alteração da evacuação, eliminação, alteração do ciclo de sono, alterações diversas que você vai percebendo, ele está um pouco diferente. Passei pelo veterinário, mas ele não foi capaz de identificar muita coisa, não sei o que está acontecendo, os exames não deram muita alteração. Bom, talvez o que esteja acontecendo, então, é uma condição ambiental, que inclui ambiente físico e ambiente social, que esteja comprometendo o bem-estar daquele animal. Então, está na hora de procurar um especialista para ele te conduzir para um procedimento, porque, de modo geral, não existe um procedimento que eu possa falar genericamente, né? Serve para todos os animais, né? Você vai comparar, tem animais que são pequenininhos, outros são grandes, é macho ou fêmea, a casa tem muitas pessoas, cada caso precisa ser estudado e adequado, não existe uma solução mágica única, né? Padrão, né, doutor? É. Você comentou sobre separações, casamentos. Quando é que a chegada de novos moradores, ou até mesmo de outros pets, podem afetar e alterar a rotina deste animal? Ah, sim, isso é muito importante, especialmente com gatos, né? Com cães, depende muito, é muito variável, mas de modo geral não é tão difícil, depende um pouco. Mas com gatos há que se tomar muito cuidado, né? Nós achamos que os gatos são animais sociais. Eles são sociais de uma maneira muito menos complexa ou muito menos eu diria, do ponto de vista hierárquico, eles são muito mais animais territorialistas ou territoriais do que animais sociais. A sociabilidade do felino é muito diferente do cão e é muito diferente do ser humano. Então, uma vez que um gato, aí tem vários fatores que vão entrar, é claro que a gente não pode cobrir tudo isso agora, mas, de modo geral, quando um animal está estabelecido numa casa, vamos dizer que tenha 80 metros quadrados, 50 metros ou mais, enfim, dependendo do tamanho da casa, esse animal estabelece um território que é dele. A entrada de um novo animal não é só uma entrada, às vezes a gente pensa, porque nós somos muito visuais, a gente pensa, quando pensa em entrada, imagina um gato na sua forma física entrando. Mas não entra só um gato na forma física, entra um cheiro, né? E para os felinos, o odor é mais importante do que a visão. Então, quando entra um novo animal, não é que ele está vendo só o animal, ele está sentindo um cheiro, um odor. Esse odor é chamado de feromônio. E esta entrada, esse novo indivíduo, esse novo cheiro, né, digamos assim, ele pode interferir na dinâmica do ambiente, do território desse animal. E aí, como consequência, o que acontece é que esse animal ele vai reagir, pode, né, reagir muito mal, porque ele tem já estabelecido aquele território. Então, cada animal vai reagir de uma maneira diferente, evidentemente. Alguns vão ser muito agressivos, muito violentos. E vale isso para a entrada de outro gato, ou da entrada de uma pessoa, ou a entrada de um outro cachorro, ou qualquer coisa assim, né? E o que acontece é que essa entrada desse animal, ela acaba trazendo toda essa dinâmica que é um problema, às vezes, bastante sério, né? E se você me permite, aqui eu preciso dizer uma coisa bastante importante, é que, às vezes, as pessoas subestimam a importância digamos assim, dessa experiência negativa do animal, especialmente gato, e tentam forçosamente obrigar que esse animal se dê bem com o outro. E a gente já sabe que isso não pode ser feito dessa maneira, né? Alguns animais nunca vão se relacionar com outros, e isto tem que ser muito bem avaliado, tem que ser muito bem avaliado. Então, sempre que for feita uma adoção, é preciso a consultoria de um especialista, porque sem essa consultoria você pode ganhar muitos problemas, tá? Só para a gente finalizar, doutor, né? Como é que é claro que essa consultoria toda é importante, necessária, fundamental, né? Como você comentou em alguns casos.
no dia a dia, né? Não houve nenhuma alteração no ambiente, não houve a entrada de outros animais, mas algumas alterações de rotina podem afetar o comportamento dos bichos, como é o caso da retomada do trabalho presencial, por exemplo. Como é que o tutor, mesmo estando em menos momentos, né, dentro de casa, pode, por exemplo, eu penso nos brinquedos, eu penso no aumento da quantidade de passeios. Como é que pequenas atitudes diárias podem ajudar o cão e como é que os tutores passam a identificar esses comportamentos diferenciados? É, bom, cada caso tem uma ação diferente, né? Mas, de modo geral, para promover bem-estar animal, você tem que oferecer para esse animal algumas coisas, né? Então, vamos falar primeiro do passeio. O passeio não é para gastar energia, porque o animal, cão, ele não vai gastar energia dando 10 minutos de passeio andando no ritmo humano. Não vai gastar absolutamente nada, certo? Para gastar a energia de um cão, ele precisa correr para valer durante mais de meia hora, porque o que para nós é um exercício, andar, né, no quarteirão, para o animal não representa absolutamente gasto de nada, né? Mas então, por que é importante passear? O passeio tem a ver com a vida social dele. Ele vai ver outros animais, ele vai deixar urina, vai sentir cheiro de urina, vai latir para um animal, vai se interagir com o outro. Então, essa dinâmica vai interagir com o próprio tutor no passeio, né? Esse momento do passeio ele é muito importante para o animal, por vários aspectos, então, mas principalmente o social, né? Nos seus vários aspectos, como eu disse para vocês. Bom, outro aspecto importante é o comportamento lúdico, né? O comportamento lúdico, eu daria para dar uma aula enorme só sobre isso e a importância para o animal. Nós não temos muito tempo aqui. Mas o comportamento lúdico, ele abrange a vida toda. Ele é uma coisa maravilhosa para nós e para os animais, nós mesmos adultos, temos brincadeiras de adultos, né? Mas na interação com o animal, no brincar, tem muitas coisas envolvidas. Tem a relação, tem a comunicação, tem o tipo de brinquedo, o tipo de brincar. Então, você pode explorar muito, isso traz muito benefício para o animal. Outra coisa importante é trabalhar o treino do senta e fica, né? Que não tem como função a obediência do animal, ganhar a obediência do animal. Nós não estamos tentando ganhar a obediência do animal. Nós estamos fazendo um treino em que ele aprende a aumentar o tônus corporal e baixar o tônus muscular e baixar o tônus muscular. Isso tem a ver com alternância emocional. Eu estou disposto, depois a uma ação, depois eu relaxo. Aumento isso e relaxo. Essa atividade ela é super importante do ponto de vista emocional. Quarto ponto, dentro de casa, sempre dedicar um pouco do tempo para o animal. Uma interação rápida, uma curtinha, né? Estabelecer horários de alimento, não deixar alimento disponível o dia inteiro. É muito importante dar limites, é importante dar espaço para esse animal. Estimular o animal a explorar o ambiente, né? Então, quando for passear, usa, se for possível, dependendo do tamanho do animal, estimular ele a explorar o ambiente, se afastar do tutor. Então, são coisas, né, que você pode fazer no seu cotidiano, é um monte, né? Mas você pode alterar com quem mora com você, vai alterando com as pessoas, um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, mas é importante oferecer essas atividades para o animal. O animal vai ser isso desde filhotinho, né? Desde filhotinho vai oferecendo as coisas para o animal, para que ele cresça com um emocional mais equilibrado, de modo que ele aguente, ele suporte, ele seja capaz de lidar com os desafios do seu cotidiano. Maravilhosas dicas do nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Mauro Landsman, ele é médico veterinário, especialista em comportamento animal, homeopata e também professor da PUC São Paulo. Gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre comportamento animal, emocional, possíveis distúrbios, alterações, aí, sinais que os bichos de estimação apresentam quando não estão bem, além dessas dicas excelentes aqui no final da entrevista sobre melhora no bem-estar, na vida do bicho de estimação, do pet, do animal. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru.
Até a próxima!